Oi, pessoal! Mediante a sistemática de dicas, continuaremos o estudo dos tópicos 1 a 4 do edital do concurso do Detran Ceará 2017. Está nas entrelinhas do seu conteúdo programático o assunto intitulado Superávit do Orçamento Corrente. Esse assunto está mais precisamente nos parágrafos 2º e 3º do artigo 11 da Lei 4320. Eu dei uma enxugada aqui no dispositivo para falar do que de fato interessa para o seu concurso, tá certo? Olha só, quando a lei vai falar de superávit do orçamento corrente, ela começa a falar do assunto no artigo 11, parágrafo 2º. São receitas de capital, as provenientes, o superávit do orçamento corrente. No parágrafo 2º, a lei diz que o superávit do orçamento corrente é receita de capital. Já no parágrafo 3º, olha o que a lei fala. O superávit do orçamento corrente, resultante do balanceamento dos totais das receitas e despesas correntes, não constituirá item da receita orçamentária. Aparentemente, esses dispositivos são conflituosos. Aparentemente, as aparências enganam. Não tem nada de conflito aqui. O meu papel é tentar facilitar a sua aprendizagem, para que você possa entender o assunto, acertar a questão, sem qualquer tipo de esquema decorativo. Vamos nós. Quando a lei, pessoal, fala no parágrafo 2º que o superávit do orçamento corrente é receita de capital, ela está querendo dizer que o superávit do orçamento corrente possui a essência da receita de capital, posto que deverá financiar expansão. Explicando de outra forma, superávit do orçamento corrente, à luz da Lei 4320, é caracterizado como poupança fiscal. A lei pede que, se houver alguma sobra, e eu digo já como é que calcula o superávit do orçamento corrente, o que a lei está querendo dizer? Olha, administrador público, se houver uma sobra, trate essa sobra orçamentária como uma poupança fiscal para você poder crescer sem se endividar tanto. Agora, bora logo para o parágrafo 3º, que fica mais fácil você entender. A lei vai dizer no parágrafo 3º como é que a gente calcula o superávit do orçamento corrente, que ele provém do balanceamento dos totais das receitas e despesas correntes. Como é que eu calculo o superávit do orçamento corrente? Eu pego todas as receitas correntes e diminuo das despesas correntes. Por óbvio, se as receitas correntes forem superiores às despesas correntes, aí sim teremos a sobra. E essa sobra é o que a lei chamou no parágrafo 2º de superávit do orçamento corrente, que possui a substância de uma receita de capital, posto que deverá financiar expansão. A essência do superávit do orçamento corrente é de uma poupança fiscal. Por que a lei diz que não constituirá essa sobra item da receita orçamentária? Porque senão você conta a mesma coisa duas vezes. O superávit do orçamento corrente, traduzindo tudo, provém do balanceamento das receitas e despesas correntes. Explicando de outro jeito, quando as receitas correntes forem superiores às despesas correntes, nós teremos o chamado superávit do orçamento corrente, cuja essência é de uma poupança fiscal. Por isso que a lei diz que são receitas de capital, entre outras, o superávit do orçamento corrente. Quando a lei diz isso, a lei diz que o superávit do orçamento corrente possui a essência de uma poupança fiscal. Aí a lei diz, e não some essa sobra de novo do lado da receita, porque senão você conta a mesma coisa duas vezes. A lei, quando ela fala que o superávit do orçamento corrente não constituirá item da receita orçamentária, é só para evitar que o administrador público conte essa sobra, essa única sobra, duas vezes. É só para evitar duplicidade. Em síntese, o superávit do orçamento corrente é receita de capital, porém não integrará a receita orçamentária para evitar dupla contagem. Quando a lei diz que é receita de capital, entenda, a lei está querendo dizer
que o superávit do orçamento corrente possui a essência, a substância de uma receita de capital. A lei quis dizer que isso é uma poupança fiscal para que essa poupança financie expansão. E a lei também está querendo dizer que o superávit do orçamento corrente não constituirá item da receita orçamentária para evitar dupla contagem. Eis a tradução mais adequada, segundo a melhor doutrina do porte do IBRAM, sobre o artigo 11, parágrafo 2º e 3º da 4320. Iremos estudar agora a figura da medida provisória em matéria orçamentária. Isso também está nas entrelinhas do seu programa, já que o seu programa contempla créditos adicionais, notadamente os extraordinários. Em regra, pessoal, não cabe medida provisória sobre matéria orçamentária. A regra não é absoluta, há exceção. É possível a medida provisória em matéria orçamentária, excepcionalmente em se tratando de crédito adicional modalidade extraordinário. Fundamentação constitucional. Artigo 62, parágrafo 1º, inciso 1, a linha D. Esse dispositivo combinado com o artigo 167, parágrafo 3º da Constituição. Repetindo, em regra, não cabe medida provisória sobre matéria orçamentária. Porém, a regra não é absoluta, nós temos uma exceção. E essa exceção foi aberta pelo próprio Constituinte, pelo próprio Poder Constituinte, que abriu a possibilidade de você ter medida provisória sobre matéria orçamentária em se tratando excepcionalmente de crédito adicional modalidade extraordinária. Não é para qualquer crédito adicional, não. É só para crédito adicional modalidade extraordinário. Pela fundamentação que eu já expus e escrevi aqui no texto para vocês. Ok, pessoal? Na União, o zero e V0, medida provisória, abrindo crédito adicional extraordinário. Nos estados, DF e municípios, nós precisamos estudar a norma local. Se a norma local for omissa, aí o crédito extraordinário não poderá ser aberto por medida provisória, já que a norma local é omissa nesse sentido. Em se tratando de estado, DF e município, se a norma for omissa, o ente federativo, o governante, o titular da função executiva, abrirá o crédito adicional extraordinário mediante simples decreto. Sintetizando, em nível de governo federal, basta você abrir o site da Presidência da República, você vai ver muitos créditos adicionais extraordinários autorizados por medida provisória. Isso é possível. Em se tratando de estados, DF e municípios, nós temos que estudar a norma local. Se a norma local for omissa, aí o crédito adicional extraordinário surgirá no mundo jurídico mediante simples decreto. Resumão. É possível medida provisória sobre matéria orçamentária? Em regra, não. A regra é absoluta? Não. Há exceção. A única exceção que a gente pode ter de medida provisória sobre matéria orçamentária são chamados créditos extraordinários. Outro assunto, pessoal, que está explícito no edital regulamentador do certame do concurso do Detran Ceará 2017 é a figura da descentralização orçamentária e financeira. É um assunto super simples, basta que você se familiarize com as nomenclaturas típicas. Eu vou tentar facilitar o máximo possível. Mas para facilitar, eu preciso que a gente pare o conteúdo e que você pense na sua vida pessoal. Nós, na nossa vida pessoal, para a gente gastar, basicamente a gente olha se tem dinheiro na carteira, não é assim? O governo não é desse jeito. Passo 1, tem que ter fixação orçamentária. Passo 2, tem que ter disponibilidade financeira. Então, para o governo executar qualquer gasto, ele vai verificar se tem orçamento aprovado e se tem dinheiro lá na conta única do Tesouro. É assim que deve funcionar. Das duas, uma, ou o poder público gasta ou ele transfere para algum ator gastar. E se ele transferir
para algum ator gastar, aí sim estaremos diante da chamada descentralização orçamentária e financeira, que é o que interessa e está nesse item 4 do edital do seu concurso. Então vamos nós. Quando o governo resolve descentralizar uma verba orçamentária, ou seja, transferir uma verba orçamentária para algum ator gastar, essa transferência pode ser externa, como ela pode ser interna. Explicando de outra forma, essa transferência será externa se ela for de um órgão para qualquer outro. E ela será interna quando ela acontecer no âmbito do próprio órgão. Em ambos os casos, nós teremos controles orçamentários e teremos controles financeiros concomitantes. Porque lembrando, nós na nossa vida pessoal, quando vamos gastar ou entregar esse dinheiro para alguém gastar, nós só olhamos se temos dinheiro na carteira. O poder público, ele tem que ter fixação orçamentária, tem que ter disponibilidade financeira. Então, haverá controles orçamentários e controles financeiros. O que é que o examinador quer de você? Quer que você saiba as nomenclaturas das descentralizações internas e externas na perspectiva dos controles orçamentários e controles financeiros. Eu vou começar com a descentralização externa e depois explico a interna. Admitamos que a União transfira uma verba para uma autarquia do estado do Ceará executar determinada despesa. Explicando de outra forma, admitamos que é mais fácil para a União, em vez de ela própria gastar, ela transferir essa verba para uma autarquia estadual gastar. Então, é uma transferência, é uma descentralização que ocorre de um órgão para o outro. Então, estamos diante de uma descentralização externa. Eu já disse para vocês, tanto a descentralização externa como a descentralização interna vai ter controle orçamentário e controle financeiro. O controle orçamentário de uma descentralização externa é o que a gente chama de destaque. E o controle financeiro de uma descentralização externa é o que a gente chama de repasse. Destaque está relacionado a um repasse. E tudo isso diz respeito a quê? A descentralização externa. É uma descentralização orçamentária e financeira externa. Destaque rima com repasse. Destaque rima com repasse. E isso é descentralização externa. No nosso exemplo, a União transferindo uma verba orçamentária para uma autarquia do estado do Ceará executar determinada despesa em prol, claro, do interesse público. Mas eu também posso ter uma descentralização interna, que é aquela descentralização que ocorre no âmbito do próprio órgão. Exemplo, admita que o Ministério da Fazenda transfere uma verba para a Secretaria da Receita Federal de Juazeiro do Norte executar essa despesa. Ora, a Secretaria da Receita Federal de Juazeiro do Norte não integra a estrutura do Ministério da Fazenda? Então, se o Ministério da Fazenda transfere uma verba para a Secretaria, mais precisamente a Delegacia da Receita Federal de Juazeiro do Norte, executar uma despesa, a gente está diante de uma transferência que ocorre no âmbito do próprio órgão. Ministério da Fazenda, Secretaria da Receita Federal, Delegacia da Receita Federal. Isso tudo integra a estrutura do próprio órgão. Essa transferência ou descentralização orçamentária e financeira que se dá no âmbito do próprio órgão é o que a gente chama de descentralização interna, né? A descentralização orçamentária interna, claro, desafiará controles orçamentários e controles financeiros. O controle orçamentário de uma descentralização interna é o que a gente chama de provisão. E o controle financeiro de uma descentralização interna é o que a gente chama de subrepasse. Então, a provisão, ela está interrelacionada a um subrepasse. Por isso que o nome é sub, porque sub diz respeito a quê? Descentralização interna, né? Que é no âmbito do próprio órgão. Resumindo tudo,
Destaque rima com repasse, provisão, subrepasse, destaque, repasse, descentralização externa, provisão, subrepasse, descentralização interna. E para fechar esse bloco de conteúdo, a descentralização externa, como a gente aprendeu que ela é entre órgãos, a externa, a gente diz que é uma descentralização horizontal, porque não existe hierarquia entre órgãos. Já a descentralização interna, como é de um órgão para um subórgão, a interna, como é de um órgão para um subórgão, é o que a gente chama de descentralização vertical, porque ela ocorre respeitando a hierarquia do próprio órgão. Descentralização externa, ela é horizontal. A interna, ela é vertical. Externa, destaque, repasse. Externa, né? Interna, provisão, subrepasse. Destaque e provisão são controles orçamentários. Repasse e subrepasse, controles financeiros. Bom, pessoal, outro assunto que está presente nos itens 1 a 4 do edital do seu concurso diz respeito a nomenclaturas, que aqui é muito importante que você entenda os nomes técnicos dos fenômenos orçamentários. Basicamente aqui eu vou ficar do 9º ao 21 da 4320. Eu pedi na videoaula 5, salvo engano, para você ler esses dispositivos, e aqui eu vou tentar facilitar alguns nomezinhos muito chatos do 9º ao 21 da 4320, tá certo? São nomenclaturas muito importantes que vão fazer toda a diferença na compreensão, sobretudo do cabeçalho da sua questão. E por óbvio, das assertivas, que serão dispostas pelo examinador. A primeira coisa é você diferenciar amortização da dívida de amortização de empréstimo. São nomes muito parecidos, mas um quer dizer uma coisa e o outro quer dizer outra coisa, tá certo? A amortização da dívida não é a mesma coisa que a amortização de empréstimo. É isso que eu estou querendo dizer. Na amortização da dívida, poder público ele é devedor. Na amortização de empréstimo, poder público ele é credor. Tá vendo como são situações totalmente diferenciadas? Na amortização da dívida, significa que o poder público no passado contraiu uma operação de crédito, e eu já disse para você que a operação de crédito é o nome chique de empréstimo ou financiamento de longo prazo. Eu já tinha falado isso em videoaulas anteriores, exatamente para preparar vocês ou você para esses nomes aqui. Voltando, na amortização da dívida, o poder público captou uma operação de crédito, que é um empréstimo ou financiamento de longo prazo. Isso foi receita orçamentária de capital no passado, porém ele vai ter que pagar o que ele está devendo, não é verdade? Imagine que ele tomou 100 emprestado. Ele vai ter que devolver esse 100 com atualização monetária ou variação cambial, conforme o caso, não é assim? Então, pessoal, a amortização da dívida significa o quê? Pagamento do principal tomado emprestado. Na amortização da dívida, o poder público ele é devedor. Tomou capital emprestado e agora está devolvendo este capital, atualizado monetariamente ou pela variação cambial, conforme a operação seja pactuada em moeda nacional ou moeda estrangeira. Então, olha só, na amortização da dívida, o poder público está devolvendo aquilo que tomou emprestado. Antes que você me pergunte, e os juros? Juros serão sempre operações correntes, porque significam manutenção do nome limpo na praça, tá certo? Então, olha só, se o governo recebe juros, é receita corrente. Se o governo paga juros, é despesa corrente. Aqui eu não estou falando de juros, tá certo? De forma alguma. Repetindo, juros, sempre operações correntes. Se o governo recebe juros, receitas correntes. Se o governo paga juros, despesas correntes. A amortização da dívida nada tem a ver com juros. Significa o quê?
capital sendo devolvido. A amortização da dívida, Fazenda Pública, ela é devedora e ela está devolvendo o capital que outrora ela tomou emprestado. Esse capital, por óbvio, atualizado monetariamente ou pela variação cambial. A amortização da dívida é uma despesa orçamentária de capital. É isso que interessa para a sua prova. Já a amortização de empréstimo é uma receita orçamentária de capital. A amortização de empréstimo, já disse para você que Fazenda Pública ela é credora. Pessoal, para facilitar a sua vida, pense da seguinte forma. Do mesmo jeito que o governo empresta, ele toma emprestado, não é verdade? Agora vamos pensar na situação em que o governo, ele emprestou para alguém. Quando esse alguém devolver o dinheiro, o poder público vai receber esse dinheiro e vai dar graças a Deus, não? Vai arrecadar e vai poder gastar. Isso é uma receita orçamentária de capital. Por quê? Porque significa o capital que outrora foi emprestado. Tentando explicar isso da forma mais didática possível. Então, quando o governo ele recebe de volta aquilo que ele emprestou para alguém, a gente está diante de uma receita orçamentária de capital, amortização de empréstimo. Ok? Na amortização da dívida, poder público é devedor. Já na amortização de empréstimo, poder público ele é credor. Você consegue perceber o que é uma operação de crédito? Na operação de crédito, já expliquei isso mais de uma vez, poder público, ele capta um empréstimo, um financiamento de longo prazo. E isso vai ter um regramento específico lá no artigo 29 da LRF. O artigo 29 da LRF vai explicar o que é uma operação de crédito. Grosso modo, significa o quê? Quando o poder público ele contrai um empréstimo ou financiamento de longo prazo. Mas claro que você tem que ler o 29 da LRF, que ele é muito importante e explica isso de uma forma mais profunda e mais técnica até. Eu estou só tentando facilitar a sua vida, já que a aula é de dicas. Operação de crédito para facilitar a sua vida, e significa o quê? Que o poder público captou um empréstimo, um financiamento de longo prazo. Como é que a gente contabiliza? Receita orçamentária de capital, operação de crédito. Cá para nós, receita reimosa, porque o dinheiro chega, mas ele vai ter que ser devolvido. A operação de crédito vai gerar no futuro a amortização da dívida. Encangado com tudo isso, ainda vai ter juros, né? Vai ter que pagar juros. Mas a gente viu que juros sempre serão operações correntes. Então, quando o governo arrecada uma operação de crédito, receita reimosíssima, por isso que vai ter um 67, inciso 3 da Constituição, que consagra a chamada regra de ouro, que você deve dar uma olhada. E na operação de crédito, a contabilização orçamentária vai ser receita orçamentária de capital, operação de crédito. É uma operação de longo prazo, de que trata o 29 da LRF. Nunca confundir a operação de crédito com antecipação da receita orçamentária, que são as chamadas AROs. As AROs, que são as antecipações de receitas orçamentárias, elas terão um regramento específico no 38 da LRF, que você tem a obrigação de ler, tá certo? O 38 da LRF vai falar de ARO, antecipação da receita orçamentária, e isso é empréstimo de curto prazo. Na ARO, o poder público ele é devedor de curto prazo. Já na operação de crédito, que eu acabei de explicar, ele é devedor de longo prazo. A operação de crédito vai ter um regramento no 29 da LRF, enquanto a ARO vai ter um regramento no 38 da LRF, que você tem que dar uma olhada. A ARO significa o quê? Empréstimo de curto prazo, e vai ter várias restrições lá pelo 38 da LRF.
Sinônimos de aro. A Lei 4320 não chama aro, ela chama débito de tesouraria, sinônimo, tá certo? E os doutrinadores mais antigos vão falar operações de crédito por antecipação da receita, OK. OK significa o quê? Operação de crédito por antecipação da receita. OK é sinônimo de aro, que é sinônimo de débito de tesouraria. E tudo isso é empréstimo de curto prazo, que terá um regramento pelo 38 LRF, nunca esqueça. Outra coisa que você não pode confundir é investimentos com inversões financeiras. O que é que eles têm em comum? Ambos são despesas de capital. Isso é o que eles têm em comum. Investimentos e inversões financeiras, ambos são despesas de capital. Porém, assim, eu vou fazer um resumo aqui, o resumo do resumo. Não o exime de ler do 12 a 21 da 4320, tá certo? Eu estou agora do 12 a 21 da 4320. Você tem a obrigação de ler, porque o examinador, ele cobra muito o que eu vou falar, mas às vezes ele fica nas particularidades do 12 ao 21 da 4320. E eu estou tentando facilitar a sua aprendizagem. Pessoal, voltando. Investimento e inversão financeira têm uma intersecção. Ambos são despesas de capital. Grosso modo, o que são os investimentos? Grosso modo, obras públicas, quando o governo realiza obras públicas, isso são investimentos, e aquisição de bens móveis novos. Quando o governo, aí no Ceará, comprou viaturas policiais, que eu saiba, novas, isso foi um investimento. Construção do Metrofó, investimento. Investimento são obras públicas, gastos com obras públicas e aquisição de bens móveis novos. Isso são investimentos. Aquisição de viaturas policiais para o Ronda do Quarteirão. Investimentos. Elas foram adquiridas novas, não é não? Ana Paula, e se o governo comprar bens móveis usados? Se o governo comprar bens móveis usados, serão inversões financeiras. E se o governo não construir um imóvel, ele comprar um imóvel já feito? Imóvel, pessoal, quando o governo adquire um imóvel, o que menos interessa é se o imóvel, não esqueça, quando o governo adquire um imóvel, o que menos interessa é se o imóvel é novo ou usado. Adquiriu imóvel por força da 4320, isso será uma inversão financeira. Em síntese, inversões financeiras. Aquisição de imóveis. Não interessa se esses imóveis são novos ou usados, isso pouco importa. Aquisição de imóveis são inversões financeiras e aquisição de bens móveis usados. Aquisição de bens móveis usados serão inversões financeiras. Aquisição de bens móveis novos serão investimentos. Obras públicas serão investimentos. Aquisição de imóveis usados serão inversões financeiras. Grosso modo, para finalizar, investimentos basicamente são o quê? Obras públicas e aquisição de móveis novos. Inversões financeiras, aquisição de móveis usados e aquisição de imóveis, sejam eles novos ou usados. Ana Paula, e a intersecção entre investimentos e inversões financeiras? Ambos são despesas de capital. É só isso, Ana Paula? Tem mais diferença? Tem. Tem umas particularidadezinhas que agora fica fácil entender do 12 ao 21 da 4320. Bom, pessoal, o último tópico desta videoaula é sobre o estudo da receita orçamentária, mais precisamente um aspecto bem importante da receita orçamentária dos municípios, tá certo? Não sei se isso vai cair, mas se cair, já fica aí a dica. Às vezes isso já caiu para mim. Às vezes o examinador quer saber sobre a COSIP, sinônimo de CIP. O que é a COSIP? Contribuição para custeio da iluminação pública. Há quem chame simplesmente de contribuição de iluminação pública. Isso pode cair tanto na minha prova como no direito constitucional ou tributário, se cair alguma coisa de tributário para você. Pode cair no constitucional também, viu? O artigo 149A traz a figura da CIP, Contribuição de Iluminação Pública, que alguns chamam de COSIP, Contribuição para o Custeio da Iluminação Pública.
Bom, pessoal, a iluminação pública, por todo o exposto em videoaulas anteriores, ela não pode ser custeada por taxa. Porque quem que se beneficia da iluminação pública? Todos nós. Se somos todos nós, o serviço público ele é indivisível. E se ele é indivisível, serviço público indivisível não pode ser custeado por taxa, já que as taxas elas visam a custear serviços públicos divisíveis, que não é o caso da iluminação pública, tá certo? O Poder Constituinte derivado inseriu um dispositivo na Constituição na tentativa de criar uma contribuição específica para subsidiar o serviço de iluminação pública. Aí o que é que diz 149A da Constituição? Os municípios do Distrito Federal poderão instituir contribuição, eles não são obrigados, poderão instituir contribuição na forma das respectivas leis para o custeio do serviço de iluminação pública, observado o disposto no artigo 105, incisos 1 e 3. Parágrafo único. É facultada a cobrança da contribuição a que se refere o caput na fatura de consumo de energia elétrica. Se você pegar sua fatura de consumo de energia elétrica, vai ter lá iluminação pública. E o que é aquilo ali? É a tal da COSIP, Contribuição para o Custeio de Iluminação Pública. A iluminação pública. O Supremo já se manifestou há muito tempo atrás sobre esse assunto. Iluminação pública não pode ser custeada por taxa. Por isso que abriu-se essa brecha lá na Constituição para que a iluminação pública seja custeada por uma contribuição específica. Repetindo o dispositivo, os municípios do Distrito Federal poderão, não são obrigados, a instituir contribuição na forma das respectivas leis para o custeio do serviço de iluminação pública. E é facultada, ou seja, abre-se a possibilidade para a cobrança dessa contribuição na fatura de consumo de energia elétrica. Essa receita orçamentária, integrará o plano de contas dos municípios. Não aposto que isso caia, mas resolvi escrever esse textozinho aqui para vocês só por excesso de zelo mesmo. Já caiu para mim, vai que cai para você, tá certo? Grande abraço, firme, forte, tá certo? Fica com Deus, até a próxima.